Evangelho de João 16, versículo de número 33. Apenas o verso número 33. E a gente faz a leitura uma só voz, assentados mesmos como nós estamos. E aí a gente vai seguir, melhor dizendo, na sequência do nosso estudo. João 16, versículo de número 33. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz, leamos a palavra do Senhor. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem, que o Senhor, pois, nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, ninguém, absolutamente ninguém gosta de sofrer, gosta de padecer. Talvez você tenha uma exceção ou outra, mas no seu sentido geral, nós como seres humanos, a gente não gosta de passar por aflição, a gente não gosta de passar por sofrimento, a gente não gosta de passar por tribulação. É por causa disso que as pessoas elas têm buscado, sobretudo nos nossos dias, as religiões como meio, como forma de poder diminuir, de poder amenizar os sofrimentos que muitas vezes nós experimentamos ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida aqui na Terra. E dentro desta realidade, a gente observa, a partir de alguns grupos, até mesmo a adaptação da pregação, do ensino da palavra, tendo em vista justamente isso, poder amenizar o sofrimento, a dor das pessoas. Quando a gente trabalha nessa questão espiritual, quando a gente trabalha nessa questão religiosa, a gente percebe que nos nossos dias há até mesmo determinados grupos, determinadas denominações que não aceitam o sofrimento na vida do cristão. Dizem que isso é maldição, dizem que isso é resultado do pecado dela e assim sucessivamente, porque segundo essa visão, a gente deve triunfar, vencer nesta vida e jamais nós devemos admitir o sofrimento como uma realidade no nosso viver. Então, diante desse quadro, diante dessa realidade, fica a pergunta, fica o questionamento: mas o que é que a Bíblia diz? Mas o que é que a Bíblia fala acerca da dor, acerca da aflição, acerca do sofrimento que muitas vezes nós padecemos ao longo da nossa vida aqui na terra? Nesse texto que nós acabamos de ler, apenas um verso, João capítulo 16, versículo 33, o que é que nós observamos? De maneira bem sintética, de maneira bem resumida, Cristo, aqui nesse verso número 33, ele está tratando acerca do sofrimento. Aqui em João 16, 33, Cristo, ele está tratando acerca do sofrimento. E aí, quando a gente se detém aqui um pouco nesse verso, a gente observa alguns aspectos que foram aqui destacados, que foram aqui mencionados por parte de Cristo, que estão diretamente relacionados ao tema do sofrimento. Em primeiro lugar, Cristo ele fala da realidade do sofrimento na nossa vida. Foi por isso que ele falou no mundo, ou seja, ao longo da nossa existência aqui nesta terra, ao longo da nossa existência aqui nesta vida, é inevitável, meus irmãos, minhas irmãs, que nós não passemos por sofrimento. Os sofrimentos eles são inevitáveis. A gente tem que passar por ele obrigatoriamente, a gente tem que passar por eles necessariamente. Então, Cristo fala da realidade do sofrimento. Mas não só isso. Aqui no versículo 33, ele fala da durabilidade do sofrimento. Ele fala da durabilidade do sofrimento. Tanto é que ele diz: passais, ou seja, as nossas aflições, os nossos sofrimentos, as nossas dores, eles são passageiros.
eles até podem durar um certo instante, um certo momento na nossa vida, mas eles tendem a acabar num determinado momento, numa determinada circunstância. Então, Cristo fala da realidade do sofrimento no mundo, Cristo fala da durabilidade do sofrimento passais, e Cristo também fala da diversidade do sofrimento. É por isso que ele fala aflições no plural. Então, isso envolve as diversas aflições, os diversos sofrimentos nas mais diversas áreas que muitas vezes a gente se depara, que muitas vezes a gente atravessa, que muitas vezes a gente padece, repito, ao longo da nossa vida. Às vezes é uma perseguição por causa do Evangelho, às vezes é a dor do luto, às vezes são enfermidades de ordem física que muitas vezes nos acomete. Enfim, se nós formos tratar, nós podemos observar uma diversificação muito grande dos tipos de sofrimentos pelos quais nós passamos e passamos em nossas vidas. Então, aqui no versículo 33, de certa forma, Cristo ele resume esse assunto. De certa forma, Cristo ele resume a realidade do nosso sofrimento. Ou seja, nós passamos neste mundo por sofrimento. Esses sofrimentos, eles têm determinado prazo de duração na nossa vida. Esse sofrimento, ele tem vários tipos, ele é manifestado de várias formas na nossa vida. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: mas como é que eu devo lidar com o sofrimento? Uma vez que eu sei que ele é real, uma vez que eu sei que ele é presente na minha vida, qual deve ser a minha postura? Qual deve ser o meu comportamento? Qual deve ser a minha ação diante dos sofrimentos que nós atravessamos aqui na nossa vida? Então, é pensando nisso, meus irmãos, é pensando nisso, minhas irmãs, que nessa noite de hoje a gente vai considerar o seguinte tema: enfrentando o sofrimento. Enfrentando o sofrimento. E basicamente a gente vai dividir o nosso estudo em 3 pontos. Basicamente a gente vai dividir o nosso estudo em 3 divisões. Em primeiro lugar, a gente vai ver algumas explicações para o sofrimento humano, o sofrimento na vida humana. Depois a gente vai considerar alguns propósitos do sofrimento na nossa vida, e depois a gente vai ver algumas reações que nós devemos ter em relação ao sofrimento. Então, explicações para o sofrimento, o propósito dos sofrimentos e as nossas reações diante dos sofrimentos. Então, vamos começar pelas explicações. Como é que nós explicamos? Como é que nós argumentamos quanto à realidade do sofrimento na nossa vida? Em outras palavras, por que nós, como pessoas, por que nós, como seres humanos, a gente é afligido, a gente padece, a gente sofre ao longo da nossa vida? No sentido geral, no sentido mais abrangente, nós sofremos, meus irmãos, nós sofremos, minhas irmãs, por causa do pecado. A escolha que nós fizemos em Adão de desobedecer a Deus, de descumprir a sua palavra, de querer desejar viver de maneira autônoma, é a explicação para o sofrimento, é a explicação para as aflições que acomete a humanidade no seu sentido geral. Então, quando a gente pensa quanto ao sofrimento, quando a gente pensa quanto às aflições, a gente encontra justamente essa explicação. No seu sentido geral, elas são decorrentes da queda, do pecado, do nosso estado no qual nós nos encontramos agora. Veja só o que nos diz o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. E perceba, a partir desse texto, se a gente não pode atribuir a nossa condição pecaminosa, no seu sentido geral, o sofrimento para as nossas vidas. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo número 39. Lamentações 3, versículo número 39. Olha só o que Jeremias aqui diz. Lamentações 3, isso, Lamentações 3, 39. Olha só o que Jeremias aqui nos ensina. Ele diz: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, eis aqui, meus irmãos, eis aqui, minhas irmãs, a razão, no seu sentido mais geral,
no seu sentido mais amplo, no seu sentido mais abrangente, do sofrimento para as nossas vidas. Nós somos pecadores. Em Adão, nós transgredimos a lei de Deus. Em Adão, nós optamos, escolhemos por viver uma vida independente de Deus. E como consequência desse fato, como decorrência dessa triste realidade, nós padecemos, nós sofremos, nas suas mais variadas formas, nos seus mais variados sentidos, nas suas mais variadas intensidades. Então, quando nós sofremos, esta é a lembrança que nós devemos ter. Ou seja, os nossos sofrimentos, repito, no sentido geral, eles são decorrentes da queda do nosso estado pecaminoso. Isso de maneira geral, isso de maneira abrangente. Contudo, se nós olharmos de maneira mais específica, se nós olharmos de maneira mais detalhada, a gente vai aprender, a partir das Escrituras, a partir do ensino da Palavra de Deus, algumas outras razões, alguns outros motivos pelos quais a gente sofre aqui nessa vida. E aqui eu coloquei pelo menos 3, principalmente para nós que somos cristãos, principalmente para nós que fomos remidos por Jesus Cristo. Então, quais são, de maneira mais específica, essas 3 razões? Quais são, de maneira mais específica, esses 3 motivos pelos quais a gente explica o sofrimento na nossa vida, sobretudo, repito, nós que somos cristãos? Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós sofremos por causa da nossa identificação com Cristo. Em primeiro lugar, nós sofremos por causa da nossa identificação com Cristo. Estamos unidos a Cristo, andamos nos passos de Cristo, e essa condição na nossa vida atrai sobre nós tribulação, sofrimento e aflição. E por que nós dizemos isso? E por que nós fazemos essa afirmação? Fácil, porque o próprio Cristo assim nos disse, porque o próprio Cristo assim nos ensinou. Abram aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. A gente vai ler o trecho que vai do versículo 18 até o versículo 20. João, capítulo 15, versículos 18 até o versículo de número 20. Veja aqui no nosso caso, veja aqui na nossa condição enquanto cristão, por que muitas vezes nós sofremos, por que muitas vezes nós padecemos, por que muitas vezes nós somos afligidos em nossa vida. Cristo dá, de certa forma, essa explicação. Veja aqui, João, capítulo 15, versículos 18 até o versículo de número 19. Olhem só aqui, meus irmãos e irmãs, o que o Senhor nos fala. Ele disse: se o mundo vos odeia, veja, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então, quem aqui não sofre por causa do ódio do mundo? Aqui, mundo, o conjunto de pessoas que moram na nossa sociedade, contrárias à lei de Deus, rebeldes à sua palavra, e que de certa forma, em certo momento, descarrega esse ódio contra nós, muitas vezes nos insultando, muitas vezes nos tratando com indiferença, muitas vezes desfazendo de nós. Então, quando isso acontece, quando isso se dá, qual é a lembrança que a gente deve ter? Dessa mesma forma, dessa mesma maneira, trataram o nosso Salvador. E uma vez que nós estamos ligados a Cristo, uma vez que nós estamos unidos ao Senhor, esse sofrimento também passa a ser real na nossa vida. Veja o que Cristo continuará a falar, versículo 19: se vós, veja, fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então a gente não deve se impressionar, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante, quando o mundo nos trata mal. Por quê? Dele nós saímos, e agora a gente vive numa situação antagônica, agora a gente vive numa situação conflituosa, porque o nosso reino não é mais deste mundo, vivemos uma outra realidade, vivemos em uma outra esfera, e por isso há essa rejeição, e por isso há essa perseguição que traz sofrimento, que muitas vezes nós padecemos ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Então, Deus nos tirou do mundo, por isso o mundo nos odeia. Uma vez que nós estamos no mundo, não,
Mas quando isso muda através da salvação, a consequência naturalmente virá. E ela virá muitas vezes sob forma de perseguição, que por sua vez nos trará sofrimento. E aí Cristo ele completa, versículo 20. Olha só: lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, se rejeitaram a Cristo, vão nos rejeitar. Se abraçaram a palavra de Cristo, vão nos abraçar. Não existe o meio termo, não existe uma condição intermediária. Ou você estará numa condição, ou você estará em outra. Ou você vai ser aplaudido pelo mundo porque dele você faz parte, ou você vai ser rejeitado do mundo porque dele você saiu. Então, a gente não deve se impressionar, meus irmãos. A gente não deve se impressionar, minhas irmãs, quando no ambiente familiar, quando no ambiente do trabalho, quando no ambiente estudantil e na própria sociedade, no sentido geral, na qual nós vivemos, quando nós formos tratados com desdém, quando muitas vezes nós formos humilhados, porque não fazemos mais parte dessa realidade, e o mundo vai agir assim contra nós, e vamos sofrer, e vamos padecer. Repito, em primeiro lugar, por causa da nossa identificação com Cristo. Mas não só isso. Em segundo lugar, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, nós sofremos por causa da nossa desobediência. Em segundo lugar, muitas vezes nós padecemos, muitas vezes nós sofremos, muitas vezes nós somos afligidos por causa da nossa desobediência à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Abram aí, por favor, Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Veja a explicação que o autor sagrado aqui nos dá de alguns sofrimentos que nós padecemos na nossa vida. Esses sofrimentos, diferentemente da nossa identificação com Cristo, eles são resultados de algumas escolhas nossas. Eles são resultados de algumas das nossas desobediências, onde muitas vezes Deus nos ordena a andar por um determinado caminho, a gente resiste à sua vontade, contraria seu propósito e as consequências, naturalmente, ela nos sobrevêm. E o autor sagrado fala um pouco disso aqui. E Deus, ele nos disciplina, nos corrige, e essa correção em si, ela nos traz esse sofrimento, essa dor, essa aflição. Veja o que ele nos ensina nos versículos 6 e também no versículo 10. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 10. Ele diz, olha só, versículo 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, muitas vezes a nossa dor, ela está atrelada às correções do Senhor, porque Ele nos trata como filho, Ele quer ver o nosso aperfeiçoamento. Quando muitas vezes isso não é realidade, Ele vai nos trazer para junto de si, e Ele vai usar o instrumento da dor, Ele vai usar o instrumento da correção, para que essa realidade ela se verifique em nossas vidas. Versículo 10, olha só o que o autor aqui prossegue falando. Ele diz: pois eles, em relação aos nossos pais, os nossos pais terrenos, os nossos pais humanos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, nesse sentido, a nossa dor, nesse sentido, o nosso sofrimento, nesse sentido, a nossa aflição tem um proveito santo em relação às nossas vidas. Serve para nos depurar em termos espirituais, para tirar de nós algumas mazelas que nos impede de ter uma maior comunhão com o Senhor, que nos impede de nos desenvolvermos espiritualmente, porque muitas vezes nós optamos por outros caminhos em relação à nossa vida. Então Deus nos traz para si, usa o instrumento da dor, do sofrimento, para que nós aprendamos e para que nós possamos ter a nossa santidade aperfeiçoada. Então, aqui também nós encontramos uma outra razão, aqui também nós encontramos uma outra explicação para o sofrimento do cristão. Em primeiro lugar, por causa da sua identificação com Cristo, e em segundo lugar, por causa da nossa desobediência e das correções que Deus faz em relação às nossas vidas. Mas não só isso, meus irmãos, além da nossa identificação com Cristo,
além da nossa desobediência, existe uma outra explicação. Existe um outro motivo que explica a nossa dor e o nosso sofrimento. E o que é? O cumprimento do plano de Deus em nossas vidas. O cumprimento do plano de Deus em nossas vidas. Vamos abrir aí. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Veja o que Paulo vai nos falar aqui nessa passagem. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ele fala, Romanos 8, 28. Sabemos, veja, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente escuta aqui Paulo falar todas as coisas, a gente deve entender todas as coisas no seu sentido absoluto. Todas as coisas que se dão na nossa vida, quer aquelas que nós enxergamos como boas, positivas, quer aquelas que nós enxergamos como negativas, maus, todas as coisas, elas fazem parte do plano divino. E Deus usa cada uma delas para cumprir o seu plano nas nossas vidas. E às vezes existe o pacote do sofrimento dentro dessa programação que Deus faz quanto a cada um de nós, que muitas vezes, num primeiro momento, a gente não entende, que muitas vezes, no primeiro instante, a gente não consegue vislumbrar a razão daquilo ali, mas depois a gente passa a perceber que dentro de um plano maior, aquilo ali era necessário para que nós nos aproximemos mais de Deus, para que nós aprendêssemos a sua vontade, enfim, para que nós crescêssemos de uma forma ou outra, espiritualmente falando. E quando a gente vê, por exemplo, até mesmo a vida do apóstolo Paulo, a gente chega facilmente a essa conclusão. Ele não viveu um mar de flores ao longo da sua vida aqui na terra, não, muito pelo contrário. Na verdade, na medida em que ele se voltou para Cristo, na medida em que ele foi salvo, de certa forma a sua vida mudou negativamente. Por quê? Vieram as aflições, os sofrimentos, as perseguições, as necessidades, as dores e por aí vai. Dentro do plano humano, talvez a gente vê de forma negativa todas essas coisas. Contudo, quando a gente tem a perspectiva divina, não. Por quê? No caso de Paulo e também no caso das nossas vidas, tudo que ocorre em nós, repito, inclusive aquelas coisas, humanamente falando, negativas, elas estão dentro do plano de Deus. Elas estão dentro da vontade do Senhor. Para quê? Para que assim a gente possa cumprir aquilo que Deus determinou para cada um de nós, contribuindo para o nosso aprimoramento espiritual, contribuindo para que nós nos assemelhemos mais a Cristo, contribuindo para que nós possamos glorificar a Deus ao longo da nossa vida aqui nesta terra. Então, os nossos sofrimentos, eles também estão atrelados ao plano de Deus quanto a cada um de nós. Repito, que muitas vezes no primeiro momento a gente não entende, que muitas vezes no primeiro instante a gente não compreende, mas que está sim cumprindo com a vontade de Deus, que conforme o próprio Paulo falou, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando nos perguntarem, meus irmãos, minhas irmãs, por que nós sofremos? De maneira específica, por que um cristão sofre? Então a gente pode dar essas explicações. No sentido geral, nós sofremos por causa do pecado, porque nós desobedecemos a Deus em Adão. E no caso específico, nós que somos cristãos, sofremos por causa da nossa identificação com Cristo, sofremos por causa da nossa desobediência, muitas vezes a Deus, sofremos por causa do cumprimento do plano de Deus em relação à nossa vida. Então, algumas razões, algumas explicações para o sofrimento na vida do cristão. Era o primeiro ponto do nosso estudo que nós queríamos destacar nesse instante. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria considerar com vocês os propósitos do sofrimento. Em segundo lugar, eu queria considerar com vocês os propósitos do sofrimento. A Bíblia mostra, irmãos e irmãs, que o sofrimento na nossa vida enquanto cristão,
que o sofrimento na nossa vida, enquanto servo e serva de Deus, ele se propõe a várias finalidades, ele se propõe a vários objetivos, e eu queria considerar pelo menos 4 dessas finalidades, 4 desses objetivos, 4 propósitos de sofrimento na vida do cristão. Para que nós sofremos? Com que objetivo? Com que finalidade? Em primeiro lugar, a gente sofre, irmãos e irmãs, para que nós tenhamos uma melhor compreensão de Deus. A gente sofre para nós termos uma melhor compreensão de Deus, quem Ele é e aquilo que Ele faz em nossas vidas. E quando a gente faz uma afirmação como essa, vem logo à nossa mente o exemplo de Jó, que sofreu, padeceu, e que depois que passou por toda a sua via crucis, ele teve sim um conhecimento mais cristalino, mais transparente acerca de Deus. Vamos rever as suas palavras no finalzinho do seu livro. Abram aí, Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. A gente vai ler do versículo 2 até o versículo 6. Muitas vezes a gente foca, e de certa forma a gente não pode deixar de observar o sofrimento de Jó, a realidade do sofrimento. Sim, ela ocorreu, sim, ela se deu. Contudo, a gente não pode parar apenas no sofrimento, a gente tem que chegar no final da história. E quando a gente chega no final da história, a gente percebe o que foi que Jó ele experimentou depois de todo aquele sofrimento. Versículo 2 até o versículo 6. Jó 42, versículo 2 até o versículo 6. E de fato, quando a gente olha realmente os capítulos iniciais de Jó, a gente vê o quanto ele sofreu. Ele diz, bem sei que tudo podes, falando ele para Deus, Jó para Deus, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja que o sofrimento de Jó estava contido no plano de Deus para a sua vida. E conforme o próprio Jó fala aqui, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E muitas vezes, necessário e obrigatoriamente, a gente acaba passando pelo sofrimento. Faz parte do seu plano quanto à nossa vida. Versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E a gente vê esse relato em boa parte do livro de Jó, quando ele chegou até mesmo a questionar Deus acerca de determinadas coisas. E Deus mostrou outras coisas e fez com que Jó se calasse, para que ele pudesse entender que Deus era Deus e que o seu sofrimento estava cumprindo o plano desse Deus quanto à sua vida. E aí ele fala, versículo 5, só para pular aqui: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então veja, conhecia Deus apenas de ouvir falar. Contudo, naquele momento seus olhos contemplavam, ou seja, tinham um conhecimento mais cristalino acerca de Deus. E qual foi a reação imediata de Jó diante disso? Se arrependeu, porque a gente começa a entender que os planos de Deus, eles são perfeitos. Muitas vezes, repito, no momento a gente não entende, mas depois a gente compreende. E Deus, ele vai dando todo esse esclarecimento quanto à nossa vida. Me lembrei aqui de uma história que serve para ilustrar esse ponto, de uma moça. Havia perdido seu pai era ministro do Evangelho, e ela estava muito triste, muito abatida por causa da perda do seu pai. E ela recebeu a visita de um ministro do Evangelho, colega de ministério do seu pai. E aí, dentro daquele abatimento, dentro daquela tristeza, aquela moça questionou aquele ministro. Não entendia o fato de Deus ele ter tirado o seu pai. E no momento que ela conversava com aquele ministro, aquele pastor, ela estava fazendo aqueles bordados, né, que você faz pelo lado inverso, pelo lado contrário. E o pastor ficou escutando ela falar, o pastor ficou escutando ela questionar, porque ela dizia: existe tanta gente ruim nesse mundo, assassinos, ladrões, que se preocupam apenas em fazer o mal ao próximo. Meu pai não. E por quê? Por que Deus ter feito isso a ele? No sentido de levá-lo para a eternidade, deixando muitas vezes pessoas que não prestam aqui vivas nesse mundo. E aí o pastor chegou e perguntou para ela: eu não entendo a razão,
de uma moça tão bonita com você, está gastando tempo fazendo uma coisa tão feia. E ela disse: não, pastor, é porque a gente tem que ver, não esse lado, a gente tem que ver o lado contrário, quando a gente consegue ver a peça toda acabada, a peça toda feita. E o pastor arrematou: da mesma forma é o plano de Deus. Muitas vezes a gente olha pelo lado inverso, a gente olha pelo lado contrário, mas quando a gente vira para o lado certo, a gente vê a beleza, a perfeição, a harmonia. Então isso faz parte, e foi essa a experiência pela qual Jó ele passou. Conhecia Deus apenas de ouvir falar, teve um conhecimento mais profundo com ele, e ato contínuo se arrependeu no pó e na cinza, porque entendeu que os planos de Deus de fato eles são perfeitos. Ok, meus irmãos? Ok? Então, o primeiro propósito do sofrimento na nossa vida: levar a um maior e melhor conhecimento de Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós sofremos para que assim seja produzida maturidade espiritual na nossa vida. Nós sofremos para que venha a ser produzida maturidade espiritual na nossa vida. Abram aí, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Quando for no final, eu vou abrir espaço para os irmãos perguntarem e questionarem, certo? Tiago, capítulo 1, versículos 2 até o versículo 4. Tiago 1, versículos 2 até o versículo 4. Olha só o que Tiago disse aqui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Parece até um conselho contraditório, né? Tiago aqui está exortando os seus leitores a terem por motivo de toda alegria, de toda satisfação, passar por provação. Como é que pode? Se alegrar na provação? Se alegrar na tribulação? Essa é a exortação de Tiago aqui na carta. Mas por quê? Veja o resto. Versículo 3. Ele segue: sabendo que, veja, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra perseverança aqui significa firmeza. Ela era utilizada nos tempos do apóstolo Tiago para descrever a postura do soldado que lutava em uma guerra e permanecia de pé quando a guerra acabava, sobrevivia. Então essa palavra que ele usa aqui para perseverança é para isso. E aí ele mostra justamente essa relação, né? Quando nós temos a nossa fé provada, e a nossa fé muitas vezes ela é provada pelo sofrimento, porque se vir a Deus quando tudo dá certo é uma beleza, se vir a Deus quando não vem provação na nossa vida é uma maravilha. Mas a gente sabe que as coisas nem sempre funcionam dessa forma, que as coisas nem sempre funcionam dessa maneira. Muitas vezes nós somos provados, muitas vezes nós somos afligidos, e o propósito disso nada mais é do que comprovar o valor da nossa fé. Tanto é que quando o Tiago usa essa palavra, provação da vossa fé, ele está descrevendo, né, o trabalho que existia no mundo antigo, muito comum, que era o trabalho do ourives, né, de depurar o ouro através do fogo para assim extrair todas as suas impurezas. Então as nossas provações servem para isso, para tirar de nós as impurezas espirituais, pecado, indiferença, frieza espiritual, e assim nos tornar o quê? Perseverantes, firmes espiritualmente falando. Por isso ele fala: se alegre na provação, se alegre na aflição, por causa do seu propósito, por causa do seu objetivo, por causa da sua finalidade na sua vida, ou seja, produzir maturidade cristã. E ele completa, versículo 4: ora, a perseverança, a que ele havia se referido no versículo 3, deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então essas três palavras que Tiago usa aqui, perfeitos, íntegros e em nada deficientes, mostra justamente isso. É você ser maduro espiritualmente falando, é você crescer na graça espiritualmente falando. E cá para nós, meus irmãos, a gente sabe que não é bom, e eu me coloco em primeiro lugar na fila para fazer isso, passar por dificuldades. Agora, a gente não pode negar que as dificuldades, os sofrimentos, as aflições, elas têm essa capacidade de engrossar o nosso couro, de nos deixar mais maduros, mais experientes,
de nos tornar mais conhecedores das coisas relacionadas à nossa vida. Então ela tem um cumprimento positivo no geral quanto ao nosso viver. Às vezes a gente é muito infantil, porque a gente não é preparado, sobretudo por causa das provações. Mas quando isso acontece, quando isso se dá, quando isso ocorre, a gente dá um salto de qualidade na nossa vida espiritual. A gente dá um salto de qualidade na nossa maturidade. E a gente cresce mais, a gente se aproxima mais do Senhor e do cumprimento da sua vontade na nossa vida. Então, em segundo lugar, nós sofremos por causa disso, para que isso venha produzir maturidade na nossa vida. Então veja, o sofrimento nos leva a maior compreensão de Deus, o sofrimento nos leva à maturidade, e em terceiro lugar, o sofrimento ele nos traz real consolo. O sofrimento ele nos traz real consolo. Abram aí, 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler pelo menos 2 textos desse capítulo, 2 versos, versículo 3 e versículo 4. Abram aí, por favor. Aqui é onde há o diferencial para o cristão. Todo mundo sofre, ímpio e salvo. Contudo, o salvo, ele tem um recurso no sofrimento que o ímpio não tem. E é disso que Paulo fala aqui. E é isso que faz toda a diferença. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, que maravilhosas palavras o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto. Olhem só, veja, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É interessante porque no final do versículo 3, o apóstolo Paulo, ele fecha o versículo 3 com um ponto de exclamação, dada a sua admiração, a sua perplexidade, a sua alegria. Então é como ele estivesse bradando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É interessante, não é o Deus de alguma consolação, não é o Deus de pouca consolação, não é um Deus de muita consolação, mas é o Deus de toda consolação. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Não é de uma pouca consolação, de uma muita consolação, mas de uma toda consolação. E aí Paulo ele completa, versículo 4: é Ele, esse Deus, que é Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, é Ele quem nos conforta. Quando? Em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Como? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo aqui fala de uma realidade que é presente na nossa vida, quando ele fala, né, que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele é o Deus de toda a consolação, que nos conforta em toda a tribulação. Então não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, tribulação, aflição, dor, sofrimento, para os quais Deus não dê da sua consolação. É a promessa que nós temos na sua palavra, e a sua palavra é verdade, o seu evangelho é verdade. Então sofremos sim, padecemos com toda certeza. É bom não, humanamente falando, mas entendamos que são nesses momentos, que são nesses instantes, que Deus ele vai de maneira miraculosa, espiritual, nos conceder a sua consolação. E é um milagre mesmo, meus irmãos, é um milagre mesmo. Quem aqui não já passou uma situação como essa? Você está passando um verdadeiro vendaval, um terremoto, e Deus dá aquela tranquilidade, que você não sabe como você está agindo daquela forma, que você não sabe como você está se comportando daquela maneira, e a gente deve saber, é a ação de Deus na nossa vida. E isso é o diferencial, para a gente não se descabelar, não se desesperar, não blasfemar, não insultar a Deus, não insultar a situação, mas entender
que Ele está no controle de tudo. E por isso Ele nos conforta e nos consola em toda a nossa tribulação. Então, Deus muitas vezes permite a tribulação, Deus muitas vezes permite a aflição, Deus muitas vezes permite o sofrimento na nossa vida, não é para nada, senão derramar um pouco do seu conforto, para que a gente possa experimentar. E conforme Paulo fala aqui no versículo 4, através disso, através dessa experiência, ajudar a outras pessoas que porventura se encontrarem na mesma situação, porque bênção recebida é bênção distribuída. Então, se nós somos confortados nas nossas tribulações, se nós somos confortados em nossas aflições, ao vermos, ao nos depararmos com pessoas que estão passando a mesma situação, o que é que a gente deve fazer? Compartilhar, dividir, porque bênção recebida é bênção compartilhada. Então, em terceiro lugar, nós sofremos para quê? Para que nós experimentemos real conforto. Mas não só isso. Em quarto lugar, muitas vezes Deus permite o sofrimento na vida do cristão para quê? Para intensificar a glória futura de Cristo. Muitas vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida para intensificar a glória futura de Cristo. Abram aí, 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. A gente vai ler 2 versos. Primeiro de Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. O apóstolo Pedro está se dirigindo a algumas igrejas que estavam sofrendo uma perseguição tremenda do Império Romano, mas uma perseguição mesmo, que a gente não sabe o que é isso, porque a gente vive num país que, por mais que haja dificuldade quanto ao Evangelho, mas a gente não sabe o que é perseguição, pelo menos nós que vivemos hoje, diferentemente dos cristãos protestantes que viveram nesse país há 100 anos. Eles passaram por sofrimento, a gente não. A gente já encontrou o terreno bem planado, né? Bem ajeitado. Então ele está se dirigindo justamente a essas pessoas que estavam padecendo. Versículos 6 e 7, Jonatas. 1 de Pedro 6, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então, em relação ao sofrimento, ele fala, nisso exultais. Interessante que a palavra exultação não só é alegria, é mais do que a alegria. Fica até difícil você descrever, porque uma alegria já é uma coisa boa, né? E você ser mais que alegre, então exultação significa isso, é mais que uma alegria. Então, nisso exultais. Veja, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Está vendo aqui? Ele coloca todo esse cenário aqui, A gente exulta, mas no presente, por breve tempo, quando necessário, nós sejamos o quê? Contristados por várias provações. A palavra aqui, vários, é no sentido de vários tipos. Aqui no sentido específico, era a perseguição que vinha do Império Romano, mas a palavra em si, ela encaixa para outras coisas também. Então veja, eles estavam se alegrando mesmo na provação. Para quê? Versículo 7. Olha só como inicia o versículo 7. Olha só. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, estão lembrados daquilo que eu falei lá em Tiago, do trabalho do ourives, aplicar fogo no ouro para tirar suas impurezas? É a mesma ideia dessa palavra aqui. Dessa palavra confirmar aqui. Confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que é que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos? O que é que Pedro está nos ensinando aqui, minhas irmãs? Simples. Que quando nós somos provados aqui, com aquela provação que traz dor, com aquela provação que traz sofrimento, e a gente responde com exultação, a gente responde com alegria, quando Cristo vier para nos buscar, Ele vai ser glorificado no nosso comportamento, na nossa atitude, porque nós perseveramos em alegria, não obstante a perseguição, porque nós respondemos com alegria à provação, porque nos comportamos em meio ao sofrimento com satisfação. E quem é que faz isso? A graça de Deus na nossa vida. Então, por isso também,
Deus, ele permite o sofrimento na vida de um cristão. Então, nós destacamos aqui pelo menos 4 motivos, 4 razões pelas quais, ou 4 propósitos pelos quais a gente sofre. Para quê? Para que nós tenhamos uma melhor compreensão de Deus, para que seja produzida em nós maturidade cristã, para que a gente possa experimentar real consolo e para que a gente possa intensificar a glória futura de Cristo em nossas vidas. Então, não percam a sequência. Em primeiro lugar, a gente deu aqui algumas explicações para o sofrimento. Em segundo lugar, a gente destacou alguns propósitos do sofrimento. E agora, para fechar, eu queria que nós víssemos algumas reações que eu, você, todos nós devemos ter diante dos sofrimentos, reagindo aos sofrimentos. Então, como é que eu devo me comportar diante do sofrimento? Qual postura eu devo ter? Que comportamento eu devo apresentar? Como eu devo agir ao ser assolado pelo sofrimento, a aflição, a dor na minha vida? Como? E aqui eu vou dar pelo menos 3 conselhos, 3 passos, 3 ações. A primeira delas: irmãos e irmãs, não estranhemos o sofrimento na nossa vida. Não estranhemos o sofrimento em nossas vidas. Veja o que Paulo nos ensina em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. É nisso que erra, né? Aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade. O cristão não pode sofrer, o cristão não pode ser atribulado. Mas aí aí quando a pessoa é atribulada, ela fica perplexa. O que está acontecendo? Será que é falta de fé? Será que é pecado? Pode até ser, né? Mas não só é isso. Podem ser outras coisas. E aqui a gente não deve estranhar quando o sofrimento bater na nossa porta. 2 Timóteo 3:12. Isso, 3:12. Olha só o que Paulo ensina aqui a Timóteo. 2 Timóteo 3:12. Ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão aplaudidos. Serão perseguidos. Olha só como o evangelho de hoje ele inverte os valores. O evangelho de hoje quer o quê? Aplauso, reconhecimento, mídia, destaque, popularidade. Aí você olha para a Bíblia, eita, peraí, o negócio está dando choque, o negócio é o contrário. Paulo diz que quem vive piedosamente vai ser o quê? Perseguido. Santidade traz perseguição, santidade traz dor, santidade traz sofrimento. Parece até uma contradição, né? Mas na economia divina é isso que acontece, porque o mundo nos odeia. E quanto mais piedade, quanto mais santidade, mais perseguição. Por que a igreja brasileira não é perseguida com intensidade maior? Porque não vive em santidade. Não vive em santidade de culto, não vive em santidade de vida, não vive em santidade de doutrina. Muitas vezes a sua música é muito semelhante ao que nós temos no lixo do mundo. Então vai ser perseguido. Por quê? Agora inverta, volte-se para o evangelho, abraça os valores cristãos, e aí você vai ver o mundo reagir. E ele reage, mas reage rapidamente. E não é muito longe não, começa logo de casa. Não é muito longe não, às vezes começa até da igreja, de pessoas que muitas vezes não querem viver uma vida de santidade, e olha para você e diz: olha aí o santo, que deveria até estimular, né? Mas a gente vive uma inversão de valores tão grande, só quer ser santo, entendeu? E Paulo diz: os que querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. Então, quando a perseguição bater, o sofrimento, a aflição, não é o fim do mundo ainda não. Acontece, gente, e vai acontecer. Então não fique perplexo, não fique admirado, não fique boquiaberto, como se fosse a coisa mais anormal do mundo. Não, é o normal. O anormal é quando você não é perseguido por causa da sua piedade. Aí tem coisa errada. Ou o mundo se converteu,
ou a igreja está semelhante ao mundo. E aí, das duas opções, a última ela é mais razoável, né? E aí a gente encontra respaldo nisso que o apóstolo Paulo aqui ensinou. Então, como é que a gente deve reagir ao sofrimento? Em primeiro lugar, a gente não deve estranhá-lo, não deve ficar admirado, boquiaberto, pensando que o mundo se acabou por causa disso. Não. Em segundo lugar, a gente deve avaliar o sofrimento. A gente deve avaliar o sofrimento. Abra aí, por favor. 1 de Pedro, capítulo 4. Estou já terminando, meus irmãos. 1 de Pedro, capítulo 4. Termine não, João? Tá certo. 1 de Pedro, capítulo 4. A gente vai ler 2 versos. Versículo 15 e 16. 1 de Pedro 4, 15 e 16. Todos abriram? Vou ler, viu? Diz o seguinte a palavra: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então você pode sofrer por esses motivos. Então, quando isso acontecer, o motivo, ou esses motivos pelos quais porventura você venha a sofrer, não deve ser razão de você se alegrar, porque não é um sofrimento digno. Porque você sofrer quando você é ladrão, quando você é assassino, quando você é malfeitor, quando você se intromete na vida dos outros, isso não é um motivo digno de sofrimento, não é. Então você não pode sofrer por essas coisas. Versículo 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorificai a Deus com esse nome. Então, se você está andando nos passos de Jesus, se você está procurando cumprir a sua palavra, se você está procurando viver para o seu agrado, se você está tendo como objetivo a glória de Deus e isso lhe traz sofrimento, alegre-se, alegre-se, alegre-se. Então, o que é que Pedro aqui nos ensina? A nós fazermos essa avaliação. Quando a gente passar por algum momento de dor, quando a gente passar por algum momento de sofrimento, a gente deve se colocar diante de Deus e perguntar: Senhor, por que será que eu estou passando por isso? Será que é alguma atitude errada que eu estou tomando? Será que é um pensamento equivocado que eu estou tendo? Ou não? E avaliar: não, a causa do meu sofrimento é estar me parecendo mais com Jesus. Então, se você conseguir fazer essa avaliação, e se você chegar a essa conclusão, persevere, peça graça, peça conforto, peça satisfação em Deus e siga em frente, porque Deus irá lhe ajudar. Se for o contrário, se porventura você identificar que são coisas erradas que estão acontecendo da sua parte, em termos de prática, de conduta, de atitude, se arrependa, coloque-se diante de Deus, se arrependa, volte aos seus caminhos maus, e aí peça a Deus para que Ele lhe seja favorável e possa tirar sobre sua vida o sofrimento. Mas o que a gente deve fazer é o quê? Avaliar o porquê que eu estou sofrendo, o que será que eu estou fazendo ou deixando de fazer, e que isso está gerando esse sofrimento na nossa vida. Se tiver dificuldade disso, de fazer essa autoavaliação, procure uma pessoa mais experiente, procure uma pessoa mais madura, para que ela possa lhe ajudar. Às vezes a gente não consegue perceber determinados erros em nós, mas as outras pessoas que estão de fora, elas conseguem ter uma percepção melhor, sobretudo se forem pessoas maduras na fé, um líder, algum irmão em Cristo no sentido mais maduro espiritualmente falando. Então faça isso, mas identifique. Para quê? Para que você não esteja sofrendo por razões que não são bíblicas. Se tiver de sofrer, sofra, mas sim por motivos e razões bíblicos, conforme a gente viu no ponto anterior. Então, é a segunda atitude, é a segunda ação que nós devemos ter: avaliar a razão do sofrimento. Então, como é que a gente deve reagir ao sofrimento? A gente não deve estranhá-lo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente deve avaliar a razão do sofrimento. E, em terceiro e último lugar, diante do sofrimento, a gente deve buscar a paz de Cristo. Diante do sofrimento, a gente deve buscar a paz de Cristo.
Abram aí, mais uma vez, no texto que a gente iniciou o estudo, João 16:33. Vamos voltar para o começo. João 16:33. Olha só, verso 33, parte A. Estas coisas vos tenho dito para quê? Para que tenhais paz em mim. Então Cristo preveniu os discípulos sobre a realidade do sofrimento, para que, em chegando o sofrimento, os discípulos pudessem encontrar a paz de Cristo para atravessar e enfrentar aqueles sofrimentos. Então, é o que nós devemos fazer, meus irmãos, minhas irmãs. E o que é essa paz de Cristo? É aquilo que os autores sagrados eles falam de tranquilidade espiritual para enfrentar as guerras, os conflitos e as lutas que muitas vezes se nos apresenta a vida na qual nós estamos vivendo, a nossa peregrinação aqui nessa terra. Essa paz de Cristo, ela é íntima. Essa paz de Cristo, ela é pessoal. Essa paz de Cristo, ela é necessária e ela deve ser buscada por nós incessantemente, avidamente. Para quê? Para que a gente possa ter o conforto necessário para enfrentar a tribulação, o sofrimento e a dor. Na prática, como é que isso se dá? Na prática, como é que isso ocorre? Poderia fazer só um estudo sobre isso, mas de maneira bem resumida. Através das Escrituras, a gente obtém consolação. Através da oração, a gente também obtém consolação. Através do aconselhamento com os irmãos, a gente também obtém consolação. Então, tudo isso são recursos que Deus nos disponibiliza para quê? Para que a gente possa experimentar essa paz de Cristo. E a principal, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Tanto é que quando Cristo foi falar do Espírito Santo, ele o chamou de quê? Em João 14 e em João 16. Qual foi o nome designado? De acordo com o escrito de João, quando Cristo ele falou acerca do Espírito Santo, tanto em João 14 como também em João 16, qual foi o nome? O Consolador, o Paracletos, o nosso advogado que está ao nosso lado para nos defender. Então, o próprio nome, um dos nomes do Espírito Santo, já indica a ação dele na nossa vida, sobretudo diante do sofrimento, que é de quê? Nos confortar, nos consolar, nos transmitir paz. Então, a gente deve buscar essa paz e reagir positivamente falando diante dos sofrimentos e as aflições que a vida ela nos oferece. Então, não nos esqueçamos, meus irmãos, não nos esqueçamos, minhas irmãs, a gente não pode estranhar o sofrimento na nossa vida, a gente precisa avaliar o sofrimento na nossa vida e a gente deve buscar a paz de Cristo em meu sofrimento na nossa vida. E assim a gente vai ter todos os recursos necessários para, com a graça de Deus, poder vencer a dor na nossa vida. Olha só como o apóstolo Paulo define essa paz de Cristo que nós devemos buscar em meio às nossas dores. Abram aí, para encerrar, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Não é qualquer coisa não, viu? Não é qualquer coisa não. Olha só o que Paulo fala aqui. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, veja, que excede, ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, temos ou não temos recursos? Temos ou não temos condições de enfrentarmos o sofrimento na nossa vida? Com essa paz nós temos, porque não é qualquer paz. Conforme Paulo ensina aqui, é a paz que excede, ultrapassa a todo o entendimento. Guardará o nosso coração, guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Então, fechando, meus irmãos, minhas irmãs, os sofrimentos, eles são inevitáveis ao longo da nossa vida cristã. Então, o que é que nós devemos fazer? Então, qual deve ser o nosso comportamento? Nós devemos seguir
os conselhos que a Bíblia nos dá, sobretudo esses 3 últimos que nós acabamos de ver. Para quê? Para que assim a gente possa não só enxergar, mas para que assim nós também possamos encarar o sofrimento na nossa vida, e assim, através da graça do Senhor, triunfar diante da dor, triunfar diante da aflição, não por causa de nós mesmos, mas por causa do poder e da paz de Deus, que há de reinar, que há de se manifestar no nosso coração, para que assim Ele venha nos guardar e nós possamos assim não só enfrentar, mas vencer o sofrimento e a dor na nossa vida. Então, que Deus Ele nos abençoe, que Deus Ele aplique a sua palavra em nossos corações, e em meu sofrimento que a gente possa se lembrar de algumas verdades que nós aprendemos com a graça de Deus na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Amém.